Boa noite, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso trabalho com as aulas assíncronas, que são essas videoaulas gravadas e disponibilizadas no YouTube, hoje nós vamos trabalhar com teoria da norma e do ordenamento jurídico. O que é a teoria da norma e do ordenamento jurídico? São duas teorias distintas. A teoria da norma é uma teoria que diz que o direito deveria ser estudado por e pelas normas, pelas leis. A espinha dorsal do sistema jurídico seria a norma, a positivação. Só que esse tipo de estudo é um estudo tecnicista, sistêmico. Ele não tem a amplitude necessária. Foi postulado por alguns teóricos, entre eles o próprio Hans Kelsen na teoria pura do direito, só que ele não se adequa àquela teoria básica de que o direito é, antes de mais nada, espelho da sociedade. Então você não pode estudar o direito só pelas normativas, só pela lei positivada. A lei positivada passa, então, a ter uma outra configuração. O juspositivismo ele não funciona da mesma forma como funcionaria o justnaturalismo, por exemplo. Então, essa teoria ela perdeu força, ela perdeu amplitude, e sendo substituída pela teoria do ordenamento jurídico. A teoria do ordenamento jurídico ela foi postulada por Norberto Bobbio em uma obra que se chama Teoria do Ordenamento Jurídico, e ela estuda não só a lei positivada, não só as normas, mas o conjunto que está envolvendo a estrutura social daquela localidade. Para Bobbio, o conceito de ordenamento jurídico as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com relações particulares entre si. Esse contexto de normas costuma ser chamado de ordenamento. É bom observarmos desde já que a palavra direito, entre seus vários sentidos, tem também a de ordenamento jurídico. Por exemplo, nas expressões direito romano, canônico, direito italiano, porque o Bobbio é italiano, ou direito brasileiro. Então, toda vez que a gente estuda um ramo do direito, por assim dizer, um conjunto de normas que tem uma ligação entre si, isso é ordenamento jurídico. E aí eu não estou falando de códigos. O direito penal, o direito civil. Não, isso não é ordenamento jurídico. Isso são campos do direito, são espectros do direito. O que é o ordenamento jurídico? É um grupo de legislações que reflete um conjunto social que vai construir uma comunidade. Então, nós temos o direito brasileiro, nós temos o direito indígena, nós temos o direito anglo-saxão. Descobri recentemente que existe ainda a chamada Commonwealth, que reúne diversos países que, mesmo depois da independência da Inglaterra, continuam sob uma organização política, social, suprapartidária, internacional, né, que tem como chefe de Estado a rainha da Inglaterra. Então, hoje, a rainha Elizabeth II, ela é rainha de, acho que são 31 países. Entre eles, além do Reino Unido, propriamente dito, né, que a gente já conhece, vão aí Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Jamaica e por aí vai. Essa Commonwealth tem um conjunto de regras. Então, há um ordenamento jurídico da Commonwealth. Esse ordenamento jurídico ele é totalmente aplicável sempre dentro desses países? Não. Existe o chamado conflito de normas. Esse conjunto de regras, ele tem em que situação ele se estrutura? Existe uma série de questões que têm que ser pensadas aí. Então, o que é esse ordenamento jurídico? Ele tem como pressuposto lógico essa compreensão unitária. Existe uma unidade. Tá? Não se pode falar em ordenamento jurídico se não se falar em unidade. Não há como você falar sobre o direito brasileiro se você não pensar uma unidade do Brasil. Lembrando que o Brasil é uma república federativa composta por 26 estados e um Distrito Federal. As regras que estão presentes ali são todas voltadas num conceito unitário. Então, assim, não dá para ter legislação muito diferente
Até porque existe uma só Constituição. Aí você pergunta, mas Felipe, os Estados Unidos têm uma independência, uma autonomia, os estados muito grandes, como é que isso funciona? Aí é que tá. Existe um ordenamento jurídico estadunidense? Existe, baseado na Constituição. Mas, a partir do momento em que a gente sai da seara unitária e vai, por exemplo, para o âmbito crime, a partir do momento que a gente sai dessa seara e vai para uma especificidade, como é, por exemplo, o direito criminal nos Estados Unidos, que cada estado tem as suas regras, essa estrutura passa a ser um ordenamento jurídico próprio. Então, ao mesmo tempo que existe um ordenamento jurídico estadunidense, referente aos conceitos fundamentais e constitucionais, existem ordenamentos jurídicos, por exemplo, do estado de Nova York, ou do estado do Texas, ou do estado do Novo México, e por aí vai. A unidade está mais restrita. Quando a gente fala em questões unitárias, não existe uma extensão territorial pré-definida. Essa norma unitária, ela tem como preceito fundamental uma norma fundamental, que foi definida por Hans Kelsen na Teoria Pura do Direito. Essa norma fundamental, ela é uma regra de uma lógica jurídica que vai fundamentar toda essa estrutura. No Brasil, especificamente falando do direito brasileiro, essa norma fundamental é a Constituição. Então, nenhuma normativa pode ser diversa ou separada da Constituição Federal. Por isso, uma norma fundamental. Se a gente for buscar, por exemplo, a norma fundamental do direito canônico, é o Código Canônico e a Bíblia, né? Então, são construções jurídicas que estabelecem um plano de lógica e que daí vão estruturar esse ordenamento jurídico, tá? Bob, ele fala que a norma fundamental é o termo unificador das normas que compõem o ordenamento jurídico. Sem a norma fundamental, as normas de que falamos até agora constituiriam um amontoado, não um ordenamento, tá? Então, essas normas, elas precisam ter digamos assim, um farol, uma linha guia. Essa linha guia no Brasil, por exemplo, é a Constituição. Como é que essas normas jurídicas se estruturam? Né? Como é que esse ordenamento jurídico vai se estruturar? O ordenamento jurídico, ele é, antes de mais nada, como eu disse já várias vezes, o reflexo do direito dentro da sociedade. Tá? Como é que, então, você estabelece normas? São dois tipos principais. As chamadas regras de conduta e as normas de estrutura. Tá? De um plano bem simplista, normas de conduta, Código Penal, Código Civil. Normas de estrutura, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. Então, as normas de conduta, elas vão regular as ações individuais do cidadão em relação à sociedade. Tá? Então, eles estabelecem o que você pode e o que você não pode fazer. Ou, no caso específico, por exemplo, do direito penal, elas vão estabelecer, a partir do artigo 121, regras não, na verdade, condutas que, se cometidas, vão ter uma consequência. Então, em momento algum, o Código Penal estabelece é proibido matar alguém. Não. Matar alguém, pena 6 a 20 anos. Matou alguém, você recebe uma pena. Você pode matar? Você pode matar à vontade. Ninguém disse que é proibido. Só que se você fizer isso, há uma consequência. Isso são normas de conduta. As normas de estrutura, aí vão ser os códigos processuais, a parte geral do Código Penal. Então, assim, é na parte geral do Código Penal, por exemplo, que vai extrapolar, na parte geral do Código Penal, que vai estipular, por exemplo, o que é tentativa, e que vai definir se aquela conduta é uma tentativa ou é um fato consumado. O ordenamento jurídico, ele também se estabelece através de princípios, como tudo no direito. Os princípios são o esteio, são as colunas na qual vão se sustentar as paredes do direito. Numa linguagem de pedreiro, de engenheiro, de construção civil. E é uma figura de linguagem bem próxima daquilo que a gente pode trabalhar. Ferrajoli,
Luiz Ferrajoli, ele estabelece 4 principais princípios que precisam ser seguidos para que o ordenamento jurídico tenha funcionamento. Primeiro, o princípio da legalidade, que se constitui como norma e como expressão da abstração racional. Tá, o que é o princípio da legalidade? É a positivação do direito. Tá? No caso do direito brasileiro. No caso do direito inglês, por exemplo, do direito anglo-saxão, são as common laws. Depois vem o princípio da completude deôntica, um nome meio complicado, mas ele pressupõe a existência de garantias aos direitos primários através de proibições e obrigações. Traduzindo, são os direitos fundamentais. Tá? Então, existe um conjunto de garantias, existe um conjunto de direitos fundamentais que precisam ser seguidos, a partir do qual o ordenamento jurídico vai se estruturar. A gente está vendo, foi julgado, foi questionado, agora existe um projeto de lei que está em tramitação no Congresso sobre a possibilidade de execução de pena após condenação em segunda instância. A meu ver, isso é inconstitucional. Porque existe um princípio constitucional que diz que ninguém será considerado culpado senão em virtude de sentença transitada em julgada. Isso significa o quê? Que não existe como você executar uma pena antes que a sentença tenha transitado em julgado. A prisão prévia antes da sentença em última instância, ela é uma aberração jurídica, ela só se sustenta em casos de extrema necessidade. Então é o caso do cara que foge, é o caso do cara que, se ficar solto, vai acabar matando alguém ou continua cometendo crimes. A prisão é a última ratio, é a última instância. Ah, mas professor, o pessoal fica aí, o processo enrola 20 anos, não sei o que, piriri pororó. Tá. Então, beleza, eu tô com o meu braço doendo, minha mão tá doendo, porque ela tá machucada, eu não tenho como ir no médico, eu tô no meio do mato, eu não tenho como tratar isso com antibiótico, então o que eu vou fazer? Eu vou cortar a minha mão? Essa é a lógica da prisão em segunda instância. Tá? Não, você vai dar um jeito de tratar, você vai tentar resolver o problema. Então, sim, nós temos problemas no sistema penal, nós temos problemas no sistema judiciário, temos. Então a gente tem que corrigir isso, o processo tem que ser mais célere, a forma de tramitação dos recursos tem que ser mais célere, para que não haja esse caso. Você precisa ter garantias mínimas de funcionamento da sociedade para que essa sociedade tenha uma base. Tá? Então, o processo ele se prolonga no tempo e dá ensejo, por exemplo, à prescrição. Então, vamos consertar o sistema judiciário, vamos estruturar melhor o judiciário, vamos reformar o Código de Processo Penal para que essa garantia fundamental prevista na Constituição seja garantida, seja mantida. Tá? Terceiro princípio da jurisdicionalidade, tá? Que determina que normas secundárias de garantia secundária em proteção de direitos e interesses primários. Ou seja, existe essas garantias dos direitos principais e em torno dela vão haver normas secundárias que necessariamente não são a norma fundamental, mas que vão garantir não só o direito, mas a execução, a efetividade desses direitos. Na aula síncrona sobre direito e justiça, nós discutimos conduta social. Nós discutimos algumas questões sociais. Tá? Então, quando a gente pensa em uma sociedade justa e solidária, e a gente aplica nisso o princípio da isonomia, vem uma lei que estabelece cotas raciais, por exemplo. É uma norma infraconstitucional, é uma norma de secundária, por assim dizer, que dá uma garantia secundária a um direito essencial. Tá? E, por fim, o princípio da acionabilidade,
que prevê a existência de jurisdição passível de acionamento para efetivação da garantia secundária. O que é isso? É o direito de acesso à justiça. Tá? É o direito de acesso à justiça. É a possibilidade que qualquer cidadão tem de propor uma ação judicial. Esse direito, ele está garantido na Constituição, tá? Ele é previsto em Constituição, mas, ao mesmo tempo, ele tem sérios problemas de execução. Então, a gente questiona um pouco isso, mas não é o caso do princípio. A gente está falando de um princípio, de um contexto genérico, um contexto social, e nesse contexto social, a acionabilidade ela é justamente a possibilidade de acionar o judiciário, de acionar os institutos estatais, daquele Leviatã que a gente falou lá de Thomas Hobbes no começo, para poder trabalhar isso, para poder garantir a execução dos direitos. Tá? E aí, o ordenamento jurídico ele precisa ter uma formação. Essa formação ela passa por um processo histórico. Tá? Como é que isso funciona? É a construção da norma do ordenamento propriamente dito. Eu falei na aula assíncrona sobre o relacionamento do direito com outras ciências e eu destaquei muito que a história tem uma relação muito intrínseca com o direito. São muito próximas uma da outra. E isso faz parte da construção histórico-social da nossa vida, da nossa construção jurídica. Tá? E essa formação histórica ela passa por duas principais fases. Tá? Essas fases são baseadas na condução social da norma do ordenamento jurídico, não é da norma não, do ordenamento jurídico. A primeira delas é a recepção. Isso é uma citação do livro do Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico. A primeira é a recepção. A sociedade civil em que se vai formando o ordenamento jurídico, como o do Estado, não é uma sociedade natural, mas uma sociedade em que vigem normas de vários tipos, morais, sociais, religiosas, comportamentais, costumeiras, convencionais e assim por diante. O novo ordenamento que surge nunca elimina completamente as normas que o precederam. Parte daquelas regras passa a integrar, através de uma recepção expressa ou tácita, o novo ordenamento, que desse modo surge limitado pelos ordenamentos anteriores. Segundo Norberto Bobbio, essa recepção seria, então, como que novos ordenamentos, novas concepções jurídicas, ainda trazem no bojo a essência de quem essa sociedade era. Então, ainda existe uma relação desse novo ordenamento, por assim dizer. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Código Civil de 2002, né, se eu chamar de novo Código Civil, vocês me perdoem, é porque ele é novo quando eu comecei a fazer direito, tá? Ele é de 2002, eu entrei na faculdade em 2002, vai fazer 20 anos que eu entrei na faculdade. Estou velho já. Nosso cabelo branco aqui. Mas voltando ao assunto. Esse Código Civil de 2002, ele traz em si muitas questões, muitos princípios, metodologias, tá? Que estavam contidas no Código Civil de 1916, tá? De Bevilacqua. Então, não há uma quebra de ruptura muito grande, não há uma mudança muito grande nesse caso. Ah, mas não mudou? Mudou porque a sociedade mudou. Mas existem regras, existem comportamentos que vão sendo mantidos porque fazem parte da estrutura social na qual está inserida. Tá? Toda norma tem essa recepção? É sempre necessário? Não. Por exemplo, a Constituição Federal de 88, ela tem uma quebra muito grande com qualquer outra legislação constitucional. Ela muda muito. Curiosamente, ela tem uma essência muito mais próxima da Constituição de 1824, a Constituição Imperial. Se vocês fizerem um comparativo entre as duas, tiverem as partes sociais, as partes mais humanísticas, vocês vão perceber que há
uma lógica próxima de uma da outra, mas há uma ruptura com o ordenamento imediatamente anterior. Então há uma certa recepção, mas em essência ele tem um comportamento mais destacado da legislação imediatamente anterior. Também faz parte da formação histórica do direito a chamada delegação. O poder originário cria novas centrais de produção jurídica, atribuindo a órgãos executivos o poder de emanar normas integradoras subordinadas àquelas legislativas. Cidadãos privados têm o poder de regular os próprios negócios através de negócios jurídicos. Nesse caso, a autolimitação do poder soberano, que subtrai a si mesmo uma parte do poder normativo para atribuir a outros órgãos ou organismos, um limite interno do poder normativo originário. Aqui a gente está falando muito do direito privado. Há uma regulamentação. Então, há um limite de onde as pessoas podem trabalhar por conta própria. Essa delegação é uma forma que estrutura estatal, tá? Ela atribui, ela delega a capacidade de fazer normas, tanto para os indivíduos, né, os cidadãos, através do princípio de contratos, negócios, as questões mais afeitas ao direito privado, quanto a outros órgãos estatais, primordialmente, aí a gente está falando, de órgãos executivos. Quando a gente estudou fontes do direito e hierarquia das normas, a gente viu que existem legislações, existem leis no sentido amplo, emanadas do executivo. Isso é atribuição atípica da legislação. Então, o poder legislativo, que Bob chama de poder originário, que é o criador de lei, ele atribui uma quantidade, uma autonomia para a autogestão, digamos assim, do direito, do ordenamento jurídico. Porém, é importante ressaltar que essa delegação, o próprio nome já diz, ele não é autonomia completa. Tá? O que é delegar? É você tirar parte da sua autonomia e entregar para outrem. Ok? Então, o que vai acontecer? Vai haver uma limitação pelo órgão delegante, por aquele que delega. Existe uma limitação que se pode fazer. Então, as relações de comércio são livres até certo ponto. Existem regras que coordenam isso e que limitam a ação de consumidor e vendedor. Então, a delegação ela tem limites. E aí a gente chega, talvez, o que seja a parte final da questão da estrutura do ordenamento jurídico, que são as antinomias, ou também conhecido como conflito aparente de normas. O que é a antinomia? Quando existem duas normas que são aparentemente incompatíveis. Tá? As antinomias só existem no plano formal. Não existe antinomia, tá? Quando há um conflito entre a norma e o costume, entre a norma e a estrutura social. A antinomia só ocorre com normas positivas. Então, só existe conflito aparente de normas nas normas, na lei, propriamente dito, nas leis de um modo geral. Tá? Essas antinomias elas podem ser solúveis ou insolúveis, elas podem ter resolução ou não. Se elas são insolúveis, se elas não têm solução, tá? A única forma é revogação das normas. Tá? Há que se destacar alguma coisa, há que se mudar. É por isso, por exemplo, que a gente estudou isso em técnica legislativa, no Congresso Nacional e em todas as casas legislativas brasileiras, existe a chamada Comissão de Constituição e Justiça. É justamente para prevenir esse conflito aparente de normas. É para prevenir. O objetivo da CCJ é olhar a legislação em vigor e descobrir se aquele projeto de lei não contraria alguma norma. Tá? Então, há uma contradição, há alguma incompatibilidade. Tá? E como é que você soluciona? Aquelas que são insolúveis, óbvio, não soluciona, você tem que revogar, não tem condições. Quando você tem a solução, tá,
é porque existe uma prévia disposição legal. Então, o primeiro critério é o critério cronológico. A lei posterior revoga a lei anterior. Lex posterior derogatio priori. Isso significa o quê? Que a lei mais nova revoga a lei mais antiga. Depois vem o critério hierárquico. A lei superior revoga a lei inferior. Então, você tem, por exemplo, uma lei ordinária, que diz que você tem que fazer a sua calçada de bloquete. Aí vem um projeto de emenda à Constituição, que é aprovado e traz uma emenda à Constituição e fala que todas as calçadas vão ter que ser feitas de concreto, sendo proibida a calçada de bloquete. Há uma lei superior, uma lei de critério de classificação hierárquica superior, que é a Constituição, que diz o contrário de uma lei ordinária. Logo, a lei ordinária está revogada. E, por fim, o chamado critério da especialidade. A lei especial revoga a lei geral. Aqui a gente precisa ter um cuidado muito claro, porque nem sempre a lei específica revoga a lei geral. Muitas vezes ela vai ter só aplicação prévia em detrimento da lei geral. Porque a lei geral ela pode prever uma situação genérica. Mas a lei especial, a lei específica, ela prevê uma situação clara. Então, vamos pensar aqui. Uma lei ordinária. Tá? O plano diretor do município. Tá? O plano diretor do município, para quem não sabe, é o plano que estabelece estrutura das ruas, divisão de bairros, esse tipo de coisa. Então, o plano diretor ele também acaba definindo, em muitos casos, na maioria dos casos, a questão das calçadas. Não se de bloquete de concreto, mas normalmente se tem um tamanho específico. Então, digamos que o plano diretor de Diamantino, ele define, de forma geral, que as calçadas têm que ter 150 centímetros de largura, 1,5 metro de largura. Ótimo. E aí vem uma lei geral, uma lei especial, que trata das calçadas do centro histórico de Diamantino. Essas calçadas, como as ruas são calçamento de pedra antiga, piriri pororó, essas calçadas vão ter 1 metro de largura, porque vai fechar o trânsito de carros nessas ruas. Então, a calçada vai só para elevar o nível e para manter uma diferença no nível da rua, do passeio para a rua. O plano diretor não foi revogado. Em todos os outros lugares, fora do centro histórico de Diamantino, vale o plano diretor. Então não há revogação. Especificamente no centro histórico, há uma lei específica, há uma lei clara que se situa ali. Tá? E aí aqui, outra ressalva que a gente precisa fazer, tá? Uma segunda ressalva, aí essa para os 3 critérios, diz respeito ao seguinte: a gente está falando de conflito aparente de normas, quando 2 normas em vigor, 3 sílabas, 2 palavras, em vigor, elas estão em conflito, elas se contradizem. Tá? Se uma lei nova vira e fala parará, 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 foi o artigo, o último artigo. Revoga-se a lei tal. Não há conflito aparente de normas. Porque essa lei, que teoricamente seria contrária, ela foi revogada, ela deixou de existir. Então, tanto faz qualquer um dos critérios, se a lei mais nova vem e diz, olha, a gente tem aqui uma lei que vai em contrário do que a gente está falando aqui, então revogo ela. Revogação expressa, não tem que discutir, não há antinomia, não há conflito aparente de lei. Tá? E se vier uma lei que revogar, digamos, tem a lei 1, que fala A,
A lei 2 fala B, contrária, mais o artigo 18 da lei 2 fala revogam-se os artigos, o disposto na lei 1. Ótimo. Aí vem uma lei 3 e fala só isso. Revoga a lei 2. O que acontece? Como é que fica o conflito de normas? Não fica. Se a lei 1 foi revogada pela lei 2 e a lei 2 foi revogada, a lei 1 volta a funcionar. Automaticamente ela volta. É uma republicação tácita. Tá? É diferente se você tiver essa lei 3 tratar totalmente de um assunto. Eu estou falando assim, a lei 3 tem um artigo. Artigo 1º, revoga-se a lei 2. Pronto. Então a lei 1 automaticamente passa a vigorar novamente. Lei 3, artigo 1º, artigo 2º, vai falando tudo que já foi discutido. Revoga-se a lei 2. Há um conflito de normas? Em princípio, sim. E aí vem os critérios cronológicos, hierárquicos e especialistas. Tá? Se vier uma lei 3 que diga revoga-se o artigo 18 da lei 2, que é o artigo que revogou a lei 1. Só isso. Mas deixa todo o resto da lei 2 em funcionamento. O que é isso? Burrice. Burrice da CCJ. Burrice quem fez essa lei 3. Tá ridículo esse tipo de atitude. Espera-se que não tenha. Se tiver, conflito aparente de norma. Aí nós temos um problema grave legislativo para resolver. Mas a ideia é que não aconteça. Pelo amor de Deus. E aí, um terceiro comentário sobre a questão das antinomias. No direito penal, existe uma diferença com relação a isso. Tá? Porque o direito penal ele é muito claro. O Código Penal, na parte geral, ele fala que a lei penal só retroage para beneficiar o réu. Então, aqui não tem muito critério cronológico, critério hierárquico. Então, digamos que o sujeito tenha cometido um crime, cometido um ato numa lei, sob a vigência de uma lei. Esse ato, sob a vigência dessa lei, não era típico. Né? Ele não era considerado crime. Veio uma lei nova, que trouxe isso como crime. Então, vamos pensar aqui. O cara fez a dancinha do TikTok do Brega. Não é crime. Aí alguém achou que aquilo é muito feio, que precisava se tornar crime. Foi aprovado. É crime agora a dancinha do Brega, do TikTok. Isso aí que eles fizeram, tá? Essa dancinha antes da lei, ela vale pelo critério cronológico? Não, não vale. Tá? Porque a lei penal não retroage para prejudicar o réu. Aí alguém fez a dancinha já depois de ser crime. Foi preso, está sendo processado. Porque fez a dancinha do Brega. Aí eu falo, pelo amor de Deus, gente, isso é besteira. Revoga a lei que transformou a dancinha do Brega em crime. E agora? Agora vai retroagir. Então, deixou de ser crime. Mesmo que a conduta tenha sido cometida enquanto era crime, como foi revogado, deixou de ser crime. Então, o que a gente tem? O ordenamento jurídico é o conjunto de normas e condições sociais. Essa é a grande diferença entre a teoria da norma e a teoria do ordenamento. Tá? Na teoria da norma, é lei, só lei. Tá? Na teoria do ordenamento, aí é outra conversa. Porque o ordenamento jurídico ele inclui, entre outras coisas, tá? Costumes, a estrutura social, vontades, né? Todo aquele conceito que a gente estudou sobre fontes do direito. Certo, pessoal? Nesse momento é só. Muito obrigado. E até a próxima.